Hello everyone, how are you? Good morning! It's me, Teacher Edson Série Segundo, novamente aqui no canal para dar mais alguns exemplos sobre o famoso, inesquecível, idolatrado verbo to be. Pessoal, é super comum esse erro. Quando uma pessoa pergunta assim, How old are you? Ó, eu estou usando o are aqui na sentença. Então, quando eu pergunto, quantos anos você tem? How old are you? É super comum, se a gente pergunta isso no português, quantos anos você tem, Edson? Eu tenho 42 anos. Então, quando eu falo assim, eu tenho, eu estou usando o verbo ter, é o verbo have, é o verbo to have. Por que a gente sempre coloca esse to, né? Por que é to have, to work, to be? Esse to indica que o verbo ele está na forma básica dele, ele está na raiz. Por isso que é o verbo to be, é o verbo ser e o verbo estar. O verbo to work é o verbo trabalhar. O verbo to like é o verbo gostar. Tá bom? Então esse to ele indica que o verbo sempre está o que? Na raiz que a gente chama. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu pergunto assim, How old are you? É super comum a pessoa falar assim, I have 42 years old. E é errado, porque eu não estou perguntando com have, eu estou perguntando com o verbo to be. Então, se eu pergunto com o verbo to be, eu tenho que voltar com o verbo to be na resposta, tá bom? Então, por exemplo, how old are you? I'm 42 years old, tá? Às vezes a pessoa pergunta, teacher, preciso colocar years old? Não necessariamente, porque, por exemplo, imagina essa situação. Eu tenho duas pessoas aqui, então eu pergunto, Maria, how old are you? I'm 20 years old. And you, José? I'm 24. Tá certo. Por quê? Porque fica subentendido que a gente está falando sobre idade, entendeu? Então você não precisa ficar colocando years old, years old. A primeira pessoa, às vezes, de costume, às vezes acaba respondendo dessa forma, e se você pergunta para as demais, ela vai o quê? Ela vai na onda da que respondeu primeiramente, tá bom? Então fica aí a minha dica, how old are you? I'm tal, e não I have não, para idade a gente nunca usa, tá bom? Valeu, pessoal!